Começando a gravar então. Então, olha só, gente. Na aula da semana. Não da semana passada, da semana retrasada. Não sei se vocês perceberam, semana passada eu não postei nenhuma aula, porque simplesmente eu não tinha condições de fazer lives na semana passada, que estava bem complicado, estava muito atarefado, sendo cobrado também por outras atividades no outro colégio, então não foi possível fazer lives na semana passada. Hoje eu estou tendo condições de fazer live, então hoje a gente retoma esse processo. Na semana passada, só um instantinho que tem uma ligação aqui entrando, me enchendo o saco. Beleza. Na semana. Percebemos. Fica enchendo o saco. Se eu não posso ficar atendendo ligação, eu fico insistindo, né? Infelizmente a tecnologia não tem como eliminar automaticamente nesse momento, se não for o número que eu já tenha cadastrado para descartar. É, Principalmente os de São Paulo. o que mais dá, é 011, é 048, é uma perturbação, aí se atende, ninguém fala nada, é telemarketing, coisa assim. Olha só, eu comecei a falar em 2 semanas atrás, e até falei também no início das nossas aulas no colégio, eu estava falando sobre a arte, sobre a sensibilidade do ser humano dentro da ótica da filosofia. Então agora eu vou seguir esse material chamado Currículo Mínimo do Estado, que é o que, inclusive, não sei se vocês sabem, será esse material que vai ser enviado para vocês pelo correio, que a SEDUC tem prometido, que vai mandar o material por escrito para os alunos, principalmente para atender aqueles que não têm material, não têm internet em casa para acessar as aulas online e o Classroom. Que material que eles vão enviar? Esse, chamado Atividades Autorreguladas, que é o material que eu estou disponibilizando já lá antecipadamente no grupo para vocês. Pode ser que esse material que vá ser encaminhado pelos Correios vá com alguma atualização, que esse material é um pouquinho antigo já. Mas eu acho que vai ser exatamente igual. Mas se sofrer alguma alteração, depois eles vão passar também para nós. Como eu já tinha salvado isso no passado no meu computador, na minha nuvem, na verdade, então eu estou disponibilizando para a gente já fazer o uso. Então agora, para evitar eu fazer um texto, como eu sempre faço de cabeça, que vocês sabem disso, geralmente eu produzo textos de cabeça e vou postando. Para evitar eu passar um texto e de repente vocês estarem recebendo em casa um material diferente, eu resolvi então mudar meu padrão. Eu vou usar as aulas, essas atividades autorreguladas, provavelmente em todas as disciplinas, sociologia, filosofia e história, e a gente vai seguir esse conteúdo porque estamos numa situação atípica e é melhor a gente estar padronizando material e linguagem, né? Então eu vou fazer o uso. E a gente começa com a aula de hoje, conforme vocês estão visualizando aí na tela, o que é arte? Essa é a pergunta. E aí eu começo perguntando para vocês, o que é arte para vocês? Podem falar se quiser. 10 de cada vez, Para tá? mim, a arte é uma coisa onde eu posso expressar o que eu tô sentindo da maneira que, sei lá, eu pinto, eu crio, eu faço, entendeu? Eu acho que é Uhum. isso, você botar seus sentimentos, as coisas assim, em alguma coisa. Beleza. Daniel, tem alguma opinião sobre o que é arte? É praticamente o que ela falou, cara. A arte é tudo. Tipo, eu posso expressar meu sentimento tanto em uma música, em uma pintura ou em uma roupa. A questão é como vai sair, como vai estar o seu sentimento no dia. Quer ver? Uma arte que eu achei muito interessante muitos anos atrás foi é, lá no Rio Tietê, eles faziam garrafas gigantes, PET, e colocar em voltas, tipo, coisas, fazendo com que as pessoas, tipo, aqui é poluído, não pode jogar lixo e tal. Então, qualquer movimento assim é considerado arte. Com certeza. E, e como se fala, e as pessoas se identificam muito com a arte. Igual aquele negócio lá da professora de espanhol. Aquilo que só passou é uma arte também, e ela se identificou muito com o passado dela. Aquela aula, né, que eu falei que eu fui passar um vídeo e a professora lá se emocionou, né? Isso. Exatamente. E no material da aula, do que é arte, nesse material que eu estou projetando, vocês estão vendo aí que ele apresenta uma sugestão, que se possível ouça a música dos Titãs chamado Comida. É uma música antiga, né? E que fala sobre, de uma forma meio translocada, o que seria a arte dentro da visão dessa música dos Titãs. Como provavelmente por questões de conexão, se eu fosse botar música, não ia ficar legal para vocês,
eu vou ler. Vocês vão continuar com a tela aí do texto, tá? Mas eu vou ler uma reflexão, um resumo do que seria essa música dos Titãs. Não sei se já ouviram falar dessa música chamada Comida. E a letra da música fala assim: bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Letra e música de Arnaldo Antunes, Marcelo e Sérgio Brito. É aqui vem a interpretação da música, né? Entendendo a canção. Esta canção, em sua letra, nos leva a refletir sobre o quê? Então, o que que ela nos traz como reflexão? Sobre os anseios do ser humano, os anseios que não se resumem somente ao sustento do corpo, mas também na área psicológica, espiritual, anseios mais subjetivos, não muito evidentes muitas vezes. Que crítica faz o autor da música ou os autores da música? Eles criticam as injustiças sociais que privam as pessoas ou classes sociais. Quais são as três palavras utilizadas na canção que resumem toda ela como sendo inerentes à alma humana e que incessantemente buscam saciá-las? As três palavras são desejos, necessidades e vontade, que é o que todo ser humano sempre busca, né? Realização motivada por desejos, necessidades e vontades. E aí uma forma de justificar essa canção seria comida. É um chamado, que é o título da música, né? É um chamado a uma tomada de consciência como cidadãos e mais como pessoas em busca de um ser e viver melhor, de ser e viver melhor. Então aqui é uma reflexão sobre a música. Eu vou colocar lá no link, provavelmente no canal do YouTube. Eu vou colocar um link para acessar também esse vídeo. Não sei, vocês vão reparar lá no canal do YouTube que eu estou colocando as lives gravadas embaixo e acima eu estou colocando geralmente um ou mais vídeos de destaque. Esses vídeos são para levar a reflexão sobre os conteúdos das nossas aulas. Eu coloquei já lá um vídeo sobre essa situação do capitalismo brasileiro hoje está quebrado em função da atual pandemia do coronavírus. É um vídeo de reflexão curto. E eu vou colocar esse então do Arnaldo Antunes, essa música do Titãs, intitulado Comida, que tem a ver com a aula de hoje para reflexão que vocês estão vendo aí no material que o texto pede para refletir sobre essa música. Mas uma coisa é eu ler, como estou fazendo aqui para vocês. Outra coisa é vocês ouvirem a música. Se eu for postar aqui, vai ficar falhando a conexão, então peço que vocês depois, quando eu tiver colocado essa música lá no YouTube, vocês também deem uma acessada, põem um fone de ouvido, ouçam a música, reflitam e eu vou tentar colocar também no nossa atividade no Classroom uma reflexão da interpretação da letra dessa música, tá? Então, voltando aqui para o material que vocês estão vendo projetados. Se for possível, ouça a música Titãs Comida antes de iniciar a leitura do texto dessa aula. A importância da arte apresentada nessa música vai ajudá-la a perceber a importância do tema. Caro estudante, nessa atividade vamos refletir sobre o que é arte. Então tem aí a palavra arte com interrogação, vamos seguir. A palavra arte vem do latim, mas se relaciona com a palavra grega techne, ou técnica. Então, para refletirmos sobre o que é arte, vamos precisar antes pensar o que é técnica. Usamos essa palavra muitas vezes, mas nem sempre conseguimos explicar facilmente o que entendemos por técnica. E faz parte da filosofia trabalhar com definições e conceitos preciosos. Apresentamos uma definição bem simples. Técnica é toda atividade humana submetida a regras com vistas à fabricação de alguma coisa.
parece meio óbvio, né? Hoje em dia, a gente fazia esse tipo de reflexão. Mas lá nos primórdios da filosofia fazia todo sentido tentar entender e decifrar e definir o que era técnica. Então, para nós, o que seria técnica hoje? Toda vez que você desenvolve alguma tarefa, seguindo alguns padrões para chegar a um determinado objetivo, isso é uma técnica. Então existe técnica nas artes existe técnica para exercitar ou realizar algum ofício, algum trabalho, existe técnica para produzir algum material. Inclusive, quando vocês forem fazer faculdade, para aqueles que desejarem fazer faculdade, vocês vão ter, provavelmente, na maioria das disciplinas, uma disciplina a ser estudada chamada técnica e metodologia científica. Exatamente para que você, dentro da universidade, possa seguir determinadas regras para produzir um conhecimento científico e não ficar apenas no campo de suposições para chegar a conclusões ou produção de materiais. Então você vê que a técnica está em tudo, né? Mas lá na filosofia antiga, repetindo, a definição básica sobre técnica seria essa. Técnica é toda atividade humana submetida a regras com vistas à fabricação de alguma coisa. Seguindo o texto. Como a palavra arte e técnica em um passado distante significava a mesma coisa, isso lá para a filosofia antiga, né? Podemos perceber que em um sentido mais amplo, a ars ou técnica significava habilidade e agilidade para inventar meios para vencer uma dificuldade. Perceba como muitas coisas que hoje não pensamos como arte se encaixam nessa definição. E aí vamos melhorar aí conforme o texto apresenta, uma nova forma de interpretar ou de enxergar as várias atividades profissionais. Arte médica, arte da navegação, arte de caça ou de caçar, arte da pintura, arte da jardinagem e etc. Ou seja, toda atividade que o ser humano realiza seguindo regras para executar melhor a tarefa, na Grécia Antiga, onde a filosofia nasceu, era chamada de arte. Então, técnica e arte para a filosofia antiga, resumindo, era praticamente a mesma coisa. O que nos ajuda a pensar que para os gregos antigos, arte era o bem fazer, ou seja, fazer bem, fazer corretamente. Bonito esse pensamento, não é? Assim podemos pensar que tudo aquilo que fazemos com cuidado, buscando conscientemente a melhor forma de realizar a atividade, poderia ser visto como arte. Perceba que a definição apresentada indica um fazer, e um fazer específico, que realiza algo, ou seja, não é meramente teórico. Desde sempre, a arte ou técnica se apresenta como um saber prático que se opõe ao espontâneo, ao que é natural. A arte vai sempre criar alguma coisa. Aristóteles, filósofo grego na antiguidade, já se preocupava em separar as coisas para melhor estudá-las. Foi ele quem começou a tentar separar e classificar tudo que nos rodeia, inclusive as ações humanas. Assim, Aristóteles distinguiu ciência e técnica. Ciência à esquerda, técnica à direita. Foi uma forma que Aristóteles começou a organizar o pensamento dentro da lógica dele. Então ele definiu ali no campo da esquerda ciência, saber teórico, que se refere ao necessário. Necessário, aquilo que sempre será da mesma forma. No outro lado, saber prático, que é a técnica. Saber prático que opera no campo possível. Possível ou contingente. Pode ser de uma forma ou de outra. Não gera sempre o mesmo resultado. Outras divisões foram surgindo para nos ajudar a entender mais e melhor essa atividade humana. Artes, cuja finalidade é auxiliar a natureza, exemplo, medicina e agricultura, ou ainda artes que fabricam objetos com os materiais fornecidos pela natureza, exemplo, o artesanato. Artes que se relacionam somente com o homem, exemplo, música, dança, o teatro. Dessa classificação surgiu uma denominação que obedecia ao padrão clássico da divisão social do mundo antigo. Na antiguidade, os homens livres desprezavam o trabalho manual
e valorizavam somente o trabalho do intelecto, e os escravos faziam todo o trabalho manual, e o trabalho manual realizado pelos escravos era considerado menos importante. Olha como é que era a visão do mundo antigo, principalmente dos filósofos antigos, né? Da Grécia antiga de modo geral. Eu já comentei isso certamente nas aulas, mas é bom a gente reforçar aqui. Naquela época, o trabalho braçal, não intelectual, era considerado algo inferior. Por isso que os filósofos e os homens mais ricos da idade antiga, grega, eles tinham escravos. A escravidão lá existia e era por quê? Porque eles queriam se dedicar, os mais ricos, os intelectuais, eles queriam se dedicar ao trabalho de pensar. Ao microfone. Então, os filósofos antigos eles queriam se dedicar mais ao pensar e queriam deixar esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais desgastante, cansativo, para os escravos. Então, naquela visão antiga da Grécia Antiga, dos primeiros filósofos da Grécia Antiga, arte, o trabalho braçal, não era bem uma arte tão valorizada, era um trabalho inferior. Enquanto o trabalho que eles produziam intelectualmente, esse era mais valorizado. Era uma concepção que veio sofrendo alteração através dos tempos. Então, aquele trabalho, o artista que produzia uma obra de arte, mas ele usava o seu físico, sua capacidade física para produzir aquele determinado trabalho artístico, muitas vezes poderia não ser considerado um trabalho de qualidade, porque estava associado àquilo que era dedicado aos trabalhadores braçais, os escravos, portanto, os menos importantes da sociedade grega. Seguindo aqui a leitura. A divisão que surgiu foi o seguinte: artes liberais e artes mecânicas, que vai de encontro ao que eu estava falando ainda há pouco. Então, as artes liberais, o trabalho da razão, né, a parte mais intelectual, a gramática, a retórica, falar bem, né, a geometria e a música. Agora, as artes mecânicas, que os gregos naquela época consideravam menos importantes. O trabalho das mãos, como por exemplo a caça, a pesca, a engenharia, a pintura. Essa divisão durou muitos séculos. Lembre-se de que na linha do tempo, a Idade Média se segue ou vem logo após a Antiguidade Clássica, Grécia Antiga. E no período medieval, a religião era determinante para todas as relações humanas. E na perspectiva religiosa, a alma é livre e o corpo é uma prisão. Assim também, durante a Idade Média, as artes liberais eram superiores às mecânicas. Ou seja, na Idade Média, houve uma continuidade nessa questão do pensamento da antiguidade. Qual era o pensamento? De que alguns campos das artes eram menos importantes, né? Enquanto outros continuavam sendo valorizados. Mas quando a burguesia, seguindo na leitura do texto, mas quando a burguesia começa a enriquecer devido exatamente ao trabalho, o mundo se transforma. E aí ocorre uma mudança da sociedade, do pensamento da sociedade. Vem o renascimento. Gente, olha como é que isso é importante. Até então, o que era valorizado era aquilo que era o trabalho dos mais ricos, das classes dominantes. E o trabalho mais braçal, que gerava manutenção dessa sociedade, eram considerados inferiores e pouco importantes, pouco valiosos. O trabalho braçal, aquele trabalho que gerava riqueza, que gerava sustentação de todo o modelo social de um conjunto da sociedade, não eram valorizados. O que era valorizado de fato era o trabalho apenas intelectual. Mas aí, no final da Idade Média, e a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ocorre o Renascimento. E o Renascimento, na verdade, foi nada mais, nada menos do que isso que fala nesse parágrafo do meio aí, do que a consolidação de um modelo de trabalho que era exercido pela burguesia. Quem era a burguesia nessa transição da Idade Média, principalmente a partir da Idade Moderna? Eram pessoas que trabalhavam e geravam riqueza a partir de uma atividade profissional. Atividade comercial, por exemplo.
Então, esses burgueses, enquanto os outros ficavam apenas no campo da cultura, da intelectualidade, a burguesia arregaçava as mangas, trabalhava e enriquecia em função dessa capacidade de produzir algo, ou da arte, ou da técnica, como a gente viu ainda há pouco, mas que era considerado pelos antigos gregos uma técnica de menor importância. Mas, de repente, com as mudanças da sociedade europeia, principalmente as mudanças econômicas, essa burguesia vai, através do seu trabalho, daquilo que eles produziam como trabalho, ela vai enriquecendo. E com o poder financeiro que ela vai adquirindo através desse processo do enriquecimento, ela começa a ter acesso a algo que antes era exclusivo aos intelectuais que tinham poder financeiro, social e influência na época, na antiguidade, na Idade Média. E aí a burguesia começa a ascender, ou seja, ela começa a ter maior importância e destaque na sociedade. A força do dinheiro e da riqueza produzida pela técnica ou pela arte, que antes não era tão importante na antiguidade grega, começa a possibilitar que essa burguesia chegue a ter destaque, que essa burguesia comece a ter destaque na sociedade e consiga adquirir, vamos dizer assim, a cultura e o poder. Coisas que antes eram considerados trabalho menos importante, né? Ou seja, o trabalho da burguesia lá na antiguidade grega era considerado algo que era destinado aos escravos, por exemplo, um trabalho de pouca importância, pouco valor, mas com essas mudanças ocorridas da transição da Idade Antiga para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, isso vai se transformando. E aí, os trabalhos e artes ou técnicas que eram consideradas menos importantes, com a ascensão da burguesia, vão se tornando importantes. Olha que coisa doida, gente, que a gente tem que parar para observar. Hoje é muito comum no ambiente escolar e na televisão a gente observar que nós passamos a dar muito valor aos representantes da elite burguesa atual. Então, de repente, agora nem tanto, mas no passado, quando, por exemplo, Ike Batista, foi considerado um dos 5 homens, foi considerado o 5º homem mais rico do mundo e o homem mais rico do Brasil. Todo mundo queria estar com Ike Batista, todo mundo queria ver uma entrevista do Ike Batista. Quando o Ike Batista era convidado para fazer uma palestra, era casa cheia. As pessoas queriam assistir a palestra do Ike Batista para entender por que Ike Batista ficou tão rico de uma hora para outra. O que ele tinha para passar de conhecimento que o fez levar à riqueza, enquanto tantos outros, todos nós praticamente não chegamos ao mesmo nível dele. Observem, hoje esse pensamento burguês é super valorizado. Tão valorizado que todo mundo quer assistir uma palestra de um famoso, de um rico, de um burguês poderoso. Mas se fosse lá na antiguidade grega, esse tipo de valorização não ocorreria sobre um trabalho de um burguês. Então, são mudanças que foram ocorrendo, transformações que foram ocorrendo através dos tempos. Se hoje nós temos uma sociedade extremamente monetarista, que valoriza o dinheiro acima de tudo, valoriza o poder, a riqueza e o dinheiro trazido e o poder trazido por esse poder financeiro. Se hoje nós temos esse modelo de sociedade que coloca o dinheiro acima de pessoas, o poder financeiro acima de pessoas, isso é uma mudança, uma transformação que veio ocorrendo através dos tempos. Podemos, então, dessa forma, concluir que a burguesia ela não apenas conquistou um espaço na sociedade europeia e depois para o mundo inteiro, incluindo nós aqui no Brasil. Ela não apenas conquistou um espaço dela, ela impôs uma forma de pensar a toda uma sociedade que era totalmente diferente na Idade Antiga, na Antiguidade Clássica Grega. Portanto, se hoje nós temos um modelo de sociedade que valoriza muito mais o dinheiro e o poder financeiro, foi graças a essa influência da burguesia através dos tempos. Quem disse para nós que nós temos que valorizar o sucesso profissional e financeiro? Ninguém disse. A gente nós nascemos e fomos criados um modelo de sociedade que valoriza muito mais isso. Valoriza muito mais ter uma conta num banco, uma conta exclusiva,
ter um carro sofisticado, importado, chique, do último modelo, modelo mais moderno. Tudo isso são conceitos e valores que foram sendo transformados, foram sendo colocados e foi causando transformação na sociedade através dos tempos, mas que não seria assim lá na antiguidade grega, conforme nós estudamos até aqui. Então, voltando nesse mesmo parágrafo aí do meio. Mas quando a burguesia começa a enriquecer, devido exatamente ao trabalho, o mundo se transforma. Foi isso que eu falei. E aí vem o quê? Vem o Renascimento. Continuando na leitura do texto. Somente o Renascimento, com a valorização da burguesia, que enriquecia devido ao trabalho e uma maneira diferente dos seres humanos pensarem que é o homem e na sua relação com o mundo, é que as artes mecânicas começam a ganhar o status de conhecimento. Então observe, a burguesia consegue, ela consegue mudar a forma da sociedade de enxergar algumas atividades artísticas ou técnicas, né? Ao colocar maior valor, atribuir um valor maior, mais significativo à atividade que na antiguidade era considerado coisa para escravo, menor importância. E esse processo de transformação e modificação em que a burguesia conseguiu pôr em evidência faz com que tudo comece a ser modificado. Agora a burguesia não apenas é reconhecida e valorizada pelo que ela é, pelo que ela pratica, como agora ela tem poder, pela força do dinheiro, de comprar, mercantilmente falando, aquilo que antes só as elites culturais teriam acesso. Então, no passado, na antiguidade grega, só uma elite podia assistir atividades teatrais, só uma elite podia participar de determinadas atividades culturais, mas com essa modificação de pensamento que a burguesia conseguiu impor a partir do Renascimento, a burguesia mostra que existe um outro caminho, aponta um outro caminho, uma outra possibilidade. E qual é esse outro caminho? Nós, burgueses, podemos comprar. Nós não precisamos fazer parte de um círculo cultural para termos direito a participar das atividades culturais mais importantes e valiosas, como na antiguidade. Nós agora temos um poder, e esse poder chama-se monetário, financeiro. Nós podemos comprar o direito de acessar a essa produção cultural que antes era restrita a alguns segmentos da atividade da sociedade. Então vou ler de novo aqui, ó. Vamos relembrar que maneira diferente foi essa. Uma das características marcantes da Idade Média era o teocentrismo, Deus no centro de tudo, ao passo que no Renascimento é o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Olha como é que é uma mudança, gente. Desde da antiguidade e chegando à Idade Média, principalmente a partir da Idade Média, tudo era explicado a partir de Deus. Nós já estudamos isso provavelmente em história na série anterior, no ano passado, se eu não estou equivocado. E com o passar do tempo, com o Renascimento, há um deslocamento dessa visão. Antes, tudo era explicado a partir de Deus. A partir desse novo momento, o antropocentrismo entra em cena. E aí as explicações passam a ser dadas a partir de uma interpretação da ótica humana. Ao invés de Deus no centro de tudo, o homem no centro de tudo. O ser humano passa a mostrar que desde o Renascimento ele é capaz de produzir, ele é capaz de alterar relações, ele é capaz de modificar um cenário cultural e, portanto, ele é capaz de mostrar de que Deus existe, mas o ser humano também existe e que o ser humano também é capaz de produzir impacto na sociedade, ele pode transformar, ele pode comprar, ele pode construir, ele pode constituir, ele pode mudar relações. Seguindo aqui a leitura, o antropocentrismo faz parte de uma visão de mundo que chamamos de humanismo. Então entra em cena o humanismo. Antes era o teocentrismo e de repente vem o humanismo. Antes, para vocês terem uma ideia, na Idade Média, a religiosidade era algo tão forte, mas tão forte, que existia uma interferência até mesmo na filosofia, a disciplina que nós estamos estudando.
A filosofia na Idade Média, ela foi apropriada de uma tal forma pela Igreja Católica Apostólica Romana que os filósofos daquela época eram os filósofos que refletiam essa interferência religiosa. Era o período chamado, ficou conhecido como período patrístico. Patrístico vem de padre. Em outras palavras, praticamente os grandes filósofos da Idade Média europeia eram padres, eram religiosos. Até por uma questão muito simples. Quem tinha acesso ao estudo acadêmico na Idade Média eram só religiosos ou pessoas ligadas de alguma forma à religião. Só se tinha acesso à academia, ao pensamento intelectual, ao que hoje seria chamado de universidade, os padres, ou os futuros padres, ou os religiosos, aqueles que ingressavam na estrutura dos seminários, principalmente, para estudar e se preparar para ser um líder religioso, um padre ou algo assim, e é só esses é que teriam acesso ao conhecimento científico, cultural, e, consequentemente, isso gerou reflexo. Na época, a filosofia ela era uma filosofia patrística. Praticamente só padres eram filósofos na Idade Média. E com o antropocentrismo e o humanismo, isso muda radicalmente. A burguesia, com as suas interferências mercantis, ela consegue mostrar que ela não precisa fazer parte de uma elite religiosa, como foi na Idade Média, ou fazer parte de uma elite cultural e social, como era na Antiguidade Grega. Ela começa a mostrar que ela tem poder financeiro para comprar aquilo que até então foi negado a ela, o direito de participar, que era o trabalho, que eram as atividades culturais. Então é uma mudança de comportamento e de interpretação. Seguindo aí na leitura do texto, é nesse contexto que o corpo humano começa a ser valorizado, pois o humanismo dignifica o corpo humano. Então é um pouco, às vezes, assim, um tanto quanto desconcertante para alguns alunos quando abrem as páginas, vão folhear páginas de livros de escola, tanto de história como de filosofia e até às vezes sociologia, e se deparam com algumas gravuras, pinturas daquela época do Renascimento, e que aparece, por exemplo, corpos de pessoas sendo retratadas em pinturas artísticas, tanto homens como mulheres, corpos de pessoas nuas. E aí se vai muito também lá, se recorre muito a imagens da antiguidade que se trabalhava muito também com esse tipo de figura de trabalho artístico, né? Mas no Renascimento se volta com muita força. E por que se valoriza tanto o corpo humano? Por que produzir obras de artes a partir do Renascimento, onde é apresentado o corpo de uma mulher ou o corpo de um homem totalmente sem roupa, nus? Porque isso é um reflexo desse momento que nós estamos tratando. É um reflexo de uma revalorização do ser humano como tomador de decisões, uma revalorização do ser humano com um papel de maior importância na sociedade em contraposição ao que era na Idade Média. Se vocês observarem as obras de arte da Idade Média europeia, basicamente eram obras de arte sacra. Só eram representando santos, divindades, ou então eram imagens e que apareciam as nuvens com os raios saindo do meio das nuvens e os raios atingindo as pessoas, a sociedade abaixo, mostrando que tudo girava em torno do divino, do espiritual. As obras de arte da Idade Média basicamente representavam obras de arte sacra, ou ligada ao religioso, ao teocentrismo. Quando veio o Renascimento, a burguesia começa a mudar essa percepção de mundo e começa a mostrar que o ser humano também é importante, por isso vem aí o antropocentrismo, o humanismo, como nós falamos, e aí as obras de arte começam a refletir essa mudança de pensamento, essa nova forma de se enxergar o mundo, essa nova ótica, né? E aí começa a se fazer o quê? Vem essa forma de se pensar, de se enxergar, e as obras de arte começam a refletir um tanto quanto isso. E aí a gente começa a ver obras de arte, como eu estava falando, em livros, né? A gente começa a ver as obras de arte retratando figuras de pessoas totalmente sem roupa, nua. Era o que? Era porque eram taradões ou taradonas? Não necessariamente. Talvez até sim, mas também porque era uma busca de valorização do ser humano, mostrando que o ser humano é um ser belo, que o corpo humano é algo bonito
e que o ser humano ele tem uma importância na sociedade e que ele deve ser valorizado. Então, muitos artistas renascentistas começam a fazer obras de arte representando o corpo humano como uma revalorização do ser humano, como um ser central na tomada de decisões da vida, da sociedade, da política, da religião, da economia após o Renascimento. Então, esse tipo de imagem que muitas vezes deixam os alunos desconcertados em materiais pedagógicos, agora fica melhor compreendido, né? A finalidade é fazer com que o ser humano entenda que aquela época era uma época de mudanças. Ao invés de teocentrismo, entra o antropocentrismo. Ao invés de Deus, entra o ser humano, não apenas Deus, mas o ser humano passa a ter uma importância muito maior no processo de tomada de decisão. Bom, continuando aqui na leitura do texto. Não sendo mais possível desprezar o trabalho físico, do corpo, das mãos, as artes mecânicas se valorizam e surge uma nova divisão. É por aqui que a noção de artes que temos hoje começa a surgir. Dividir as artes mecânicas em úteis e belas, e assim a noção de técnica se diferenciou do conceito de arte. As artes mecânicas, consideradas úteis, passam a ser. Só que agora tem que esperar a página recarregar. Só um minutinho. Infelizmente deu uma falha aqui. Só um instante, que eu vou ter que voltar lá no texto. Ô, professor, mas rapidinho. Pode falar. Quando o senhor diz assim, a divindade do homem, de saber decisões, eles meio que botaram o ser humano como a pessoa que a gente tem que seguir de decisões, é tipo assim? Não, é simplesmente que a partir desse momento o ser humano passa a ser considerado também importante, não exclusivamente, diferente do teocentrismo, em que era exclusivamente Deus era o centro de tudo e o ser humano não poderia nem ser considerado com algum papel de importância na sociedade. Quem acha, para você ter uma ideia, era tão pesado na Idade Média o ser humano ter algum assim papel de importância que, por exemplo, ler textos de comédia e o ser humano rir e ter felicidade era considerado pecado na Idade Média. Você não poderia rir. Você não poderia, por exemplo, ler literatura relacionada à comédia, porque a felicidade seria uma espécie de diversão. E essa diversão, essa alegria que esse tipo de literatura traria ao homem, traria também o pecado, porque o ser humano estaria se sentindo muito feliz e esquecendo que ele, diante do ser humano, diante de Deus, ele era um ser inferior, muito inferior. Ele não era nem digno de ser feliz, de buscar felicidade, de ser feliz, de sorrir com literatura de comédia, por exemplo. Olha como é que era o nível. Então o ser humano não tinha importância nenhuma. É como se o ser humano fosse algo totalmente acessório nesse mundo, como se na verdade fosse quase um vegetal, ele não tivesse o direito de se divertir, de ser feliz. Ele existia única e exclusivamente para cumprir o papel e o projeto de Deus. E só que o projeto de Deus, dentro daquela visão da Idade Média, não era nem mesmo o projeto de Deus segundo a interpretação bíblica. Porque a própria Bíblia, ela deixa lá vários indícios de que Deus criou o ser humano para ser feliz. A começar, por exemplo, do sexo, onde fala crescer e multiplicai, está lá em Gênesis. Mas durante a Idade Média, até a relação sexual passou a ser considerada algo, um tabu, um pecado. Então a gente observa que a Idade Média, período medieval, ele fez uma definição de modelo de organização social que não colocava o ser humano como um ser importante. Quem era importante era apenas Deus e as atividades religiosas e divinas, colocando o ser humano como quase um vegetal, aquele que não deveria ter um papel de liderança, um papel de comando da população, quando na verdade nós vivemos num mundo terrestre cercado por seres humanos
e são os seres humanos que são capazes de produzir coisas, né? Ah, mas está anulando Deus? Está dizendo que não acredita em Deus? Não estamos dizendo que não acreditamos em Deus. Estamos apenas dizendo que naquela época o ser humano passou a ter maior importância a partir do Renascimento. Entendeu? Sim, valeu. Traduzindo, naquela época não tinha livre-arbítrio e as pessoas já eram manipuladas. Exatamente. Muito bem. Só que deu um probleminha aqui no texto, não sei se vocês estão reparando, ó, quando eu chego, eu vou subindo, ó, não foi possível visualizar o arquivo. Então eu vou ter que sair dele. Ô, Dani, você não tem, não? Eu não chegou para mim. Eu tenho. Você quer que eu te envie? Envia aqui, envia no WhatsApp. Envia aqui. Tá, vou te enviar, peraí. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Parar a apresentação. Parei. Tá todo mundo me vendo agora? Normal? Sim, senhor. Beleza. Deixa eu só ver aqui enquanto isso se eu localizo o meu texto no meu computador. Me deem só um minutinho para a gente poder voltar à leitura, mesmo que para vocês a apresentação não seja visualizada, porque deu uma falha. Mas aí eu continuo a minha leitura só para a gente não perder o raciocínio, né? Para depois, quando vocês forem ler sozinhos o material, a gente ter a continuidade da leitura sem problema. Depois vou até que dar uma olhada se realmente o texto está completo para vocês ou se ele vai aparecer com falha. Às vezes pode ser uma falha só da transmissão que eu estou fazendo agora. Me deixe só um minutinho rapidinho. Deixa eu ver aqui. Tá. Ô, Dani, eu te enviei. Tá, Olha eu aí. acabei de ver aqui. Ah, não tem muita coisa não, né? Depois é só atividade. Atividade. Aí a gente vai lá pra onde ele tava. Que era... Deixa eu ver aqui. Tô correndo aqui as página... Oi. Acho que era... Ele ia para 8. Página 8? É, pra 8. Que aí estaria assim: as artes mecânicas consideradas úteis passam a ser chamadas de artes liberais. E nascem as belas artes, obras que se preocupavam apenas com a beleza. Traduzindo, foi aí que Deus viu que poderia fazer o Daniel e eu vim. Ah, meu Deus do céu. Pior ainda. Muito convencido esse garoto, meu, Paulo. Absurdo. Pior que isso vai ficar gravado. Meu Deus do céu. Uma arte dessa. A gente estava então na página 8 mesmo ou íamos para a página 8? Isso. Íamos para a página 8. Estava no final da 7, onde eu li assim: é por aqui que a noção de arte que temos hoje começa a surgir, não é isso? Isso. Certo. Aí seguindo então a partir daí, acompanha a leitura que eu estou fazendo, mas aí agora eu não estou conseguindo projetar por conta de ter dado erro na transmissão. Então voltando aqui, ó. É por aqui que Não, a gente lê aqui. Vocês querem ler para mim, é isso? Ou eu posso ler? Não, o senhor lê, a gente acompanha aqui no telefone. Beleza. Então seguindo aqui, ó. É por aqui que a noção de arte que temos hoje começa a surgir, final da página 7, continuando ainda. Dividir as artes em mecânicas, em úteis e belas, e assim a noção de técnica se diferenciou do conceito de arte. As artes mecânicas, consideradas úteis, passam a ser chamadas, na página 8, a partir de agora, chamadas de artes liberais. E nascem as belas artes, obras que se preocupavam apenas com a beleza. Surge a estética, campo da filosofia que vai se ocupar do conhecimento sensorial, da sensibilidade. Mas por hoje é só. Vamos fazer uma atividade para reforçar seu aprendizado a partir do que você acabou de ler. Então ali eu não vou fazer atividade, vocês vão ver que todo o material no final de cada aula, como essa que a gente teve hoje, vem algumas atividades propostas. Vocês podem até fazer essas atividades para efeito de conhecimento mesmo, aumentar o conhecimento de vocês. Mas eu não vou fazer uso dessas atividades avaliativas. As atividades avaliativas que eu vou colocar para vocês mais à frente serão realmente as provas online, que vocês já estão familiarizados, que vocês já estão estudando comigo há bastante tempo.
vocês devem estar percebendo que vários professores estão botando atividades avaliativas, trabalhos, e vocês são obrigados a fazer esses trabalhos, isso é uma orientação da SEDUC. Mas eu, como professor, como a lei me permite, eu tenho o direito de escolher o método e a forma de avaliação. Então eu vou continuar com prova online e mais adiante, quando estiver um pouco mais avançado com esse conteúdo, eu vou mandar ver as provas lá no Classroom, provas online para vocês fazerem. Talvez eu aumente o prazo, né? Que geralmente quando vocês faziam prova online comigo, eu dava um prazo de uma semana apenas. Talvez por conta dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, eu coloque a prova online por 2 semanas ou mais, eu vou ter que definir, talvez 15 dias seria o ideal. E aí eu vou avisar vocês na ocasião, tá certo? E aí a O gente. prazo era uma semana. E os alunos faziam a prova às 11h58. Pois No é, último dia. provavelmente. Geralmente deixava para cima da hora. Provavelmente. Um dia eu fiz essa prova 11 e pouca. Eu lembro, Godinho, eu lembro. Tá vendo? Ela não é tão exemplo assim. É porque querem ter muitas emoções, né? Até o último minuto do prazo quase esgotado, né? Brasileiro é assim, tudo no último minuto. Pois é. Olha só, eu vou interromper aqui a gravação, porque agora a aula propriamente dita